Graça e paz e um bom dia. O nosso devocional hoje se encontra em Provérbios capítulo 10, do verso 23 ao verso 32, que assim nos diz a palavra do Senhor. Para um insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo do justo Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza, mas os íntegros, aliás, mas a ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Aqui continua essa preleção de Provérbios, onde ele trata desse contraste entre justos e perverso e as suas consequências de uma vida de perversidade, de uma vida de um perverso, da vida de um justo, aquele que anda segundo os preceitos do Senhor. O insensato, ele traz consequências danosas sobre a sua vida, como a ruína que sobrevém, como o desgosto daqueles que convivem com ele, a falta de diligência no trabalho. Ele é a pessoa que não teme ao Senhor, a ruína que lhe chega de forma porque ele pratica a iniquidade, né? Então a vida do perverso ela é cercada de destruição, de miséria, de pobreza, de desafetos. O mal lhe chega com rapidez, porque ele vive da prática da perversidade. A sua língua é cheia de maldade, é como se expelisse veneno, né? Então ele não se sustenta na terra, ele não se sustenta onde ele mora, porque ele é um perverso, então ele não se firma por essa falta de sabedoria. Contudo, já o justo, contudo, o sábio, ele traz alegria aos que lhe cercam. Ele tem uma vida conduzida pela vontade de Deus, ele teme ao Senhor, e isso lhe traz alegria, lhe traz sustento, que os seus ensinos é precioso, a sua vida será prolongada, né? Será estendida aí por causa da sua postura, atitude de viver. Assim ele será acreditada por Deus uma vida farta. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ele é ruína para aqueles que na prática da iniquidade. O justo jamais será abalado, aquele que vive na justiça jamais será abalado, mas o perverso não habitarão a terra. Então a gente percebe de forma muito clara esse contraste entre o justo e o perverso. O escritor aqui faz questão de mostrar os dois resultados, as consequências de duas formas de vida. Daquele que vive uma vida justa, daquele que teme ao Senhor, daquele que ama os mandamentos do Senhor, daquele que guarda os propósitos de Deus, e as consequências daquele que vive uma vida de insensatez, de injustiça, de perversidade. Então ele mostra muito clara os resultados que isso traz para a vida do ser humano, a vida da pessoa
que busca viver uma vida de piedade, uma vida que louva o Senhor. Os queridos, atentem que aquele que vive na vida da perversidade, o seu resultado é de ruína, de desgraça, de miséria. Ele fala aí no verso 26, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que o manda, para o insensato para aqueles que o mandam. Aquilo é referência ao mundo antigo, onde era costumeiro ter um portador de recados, né? Aquela pessoa que transmitia um recado, uma mensagem. E você tinha que ser uma pessoa fiel à mensagem, fiel ao mensageiro, né? Para transmitir a mensagem com fidelidade. Aquela pessoa que não era diligente, transmitir o recado, era uma ruína para aquele que mandava. Ele chega a comparar como vinagre para os dentes e como fumaça nos olhos. Quem já experimentou fumaça nos olhos é algo horrível, o dente doendo, então é algo tenebroso, né? Se passar a noite com o dente doendo, é algo desesperador. E ele assim diz que assim é o insensato, o preguiçoso para quem o manda. Então assim, se você manda o preguiçoso, você vai passar raiva, passar desgosto, desespero, porque o cara, a situação é complicada você o enviar alguém que não é diligente na mensagem ou em cumprir as suas ordens, né? O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do perverso serão abreviados. O temor do Senhor, ele guarda a vida daqueles que o buscam, né? Fechando aí, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso será desarraigada. A boca do justo, aquele que é justo, ele produz sabedoria. E nós vemos nos versículos anteriores que ele fala aí que a língua do justo, né, ele é prata, é como prata escolhida a língua do justo, e que dá conselho, que ele pastoreia multidões, porque a sua palavra são palavras que traz vida, que traz sustento, que traz benefício. Já ao contrário do sensato, a sua palavra traz morte, traz desespero, traz desânimo. Os lábios dos justos sabem o que agrada. Os lábios do justo sabem o que agrada. Não está falando dos lábios de um bajulador. Um bajulador é uma espécie desprezível. É horrível você conviver com um bajulador. O contrário é você ver com o justo. Ele vai lhe falar palavras que lhe ferem, mas são palavras de sabedoria que lhe conduz ao conhecimento e ao crescimento. Ele traz vida, ele traz edificação. Mas o bajulador é o contrário, né? Que só fazendo a comparação ao bajulador, que é diferente. Os lábios do justo sabem o que agrada. Esse o que agrada não é palavras bajuladoras, mas palavras que trazem edificação. E nem sempre o que edifica são palavras que agradáveis de se ouvir, mas são palavras que edificam. Mas a boca do perverso somente o mal. Então a boca do perverso ela nos traz o mal. E às vezes a palavra de bajulação ela sai da boca do perverso, porque ele é perverso e a bajulação ela traz destruição também. Meus amados irmãos, meus queridos, você que me ouve aí, lembrem, atentem à palavra do Senhor, escolham ter uma vida de justiça, agradar ao Senhor, honrar o Senhor, temer ao Senhor. Esse é um contraste muito grande entre o justo e o perverso. Os benefícios que traz, aquele que vive uma vida de justiça, aquele que teme ao Senhor, ele encontrará riqueza, paz, prosperidade e segurança. Aquele que vive uma vida de perversidade vai encontrar destruição, ruína, morte, desgosto. A sua vida será cercada de terror. Que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. Que Ele possa nos guardar o nosso caminhar e nos conduzir a uma vida de justiça, uma vida sensata, uma vida sábia. Que o Senhor em Cristo nos abençoe, nos dê um dia embaixo da sua graça e do seu cuidado. Compartilhe esse vídeo, curte, comente, dê um like aí, se inscreva se você ainda não é inscrito, para que possa abençoar, tá abençoando as vidas aí que esteja ouvindo.
Que o Senhor nos abençoe e nos dê um bom dia debaixo da graça, dos cuidados do Senhor.